Essa história começa no ano de 1977, quando a Universidade Brasileira como um todo vivia um certo período de turbulência e começaram a ocorrer greves em várias universidades, país afora. Eu, na condição de líder estudantil, tomei a iniciativa de elaborar um questionário e distribuir com os colegas do curso todo, né, com uma série de perguntas que tentassem mostrar a realidade do curso de farmácia. Então eu apresentei todos os pontos que haviam sido identificados pela turma e, se houve um mérito, foi a gente não só fazer a crítica, mas oferecer sempre alguma proposta de solução. Ao final, o reitor constituiu uma comissão, que era formada pelo diretor do centro, coordenador do curso e por mim, para acompanhar todas as medidas que ele havia determinado já no curso da reunião. Alguns meses depois eu procurei a coordenadora do curso, quando fui surpreendido pela professora Maria de Lourdes Xavier, me dizendo que o reitor havia me mandado me oferecer um mestrado e que ela sugeria que fosse na área da microbiologia clínica. E eu, muito surpreso, né, de pronto aceitei. Já próximo ao fim do ano, novembro mais ou menos, eu recebo um convite do professor Aleixo. Ele tinha chegado na nossa universidade recentemente, convidado pelo professor Domingos Gomes de Lima, reitor, para reestruturar o laboratório industrial escola do curso de farmácia e criar uma fundação universitária. Além de resolver ou de atender a demanda específica do reitor, para a qual o reitor o havia convidado, ele trazia em mente a ideia de reestruturar a farmácia do Hospital das Clínicas. O reitor Domingos Gomes de Lima lançou um desafio ao professor Aleixo Prates, meu pai, e este desafio foi aceito e aqui registrado o livro Espaço e Tempo. Devo confessar que de farmácia clínica eu sabia apenas alguma coisa de teoria. Inicialmente, em meados de 1975, o Conselho Federal de Farmácia assinava, a meu pedido, o JAFA, que tinha uma seção sobre farmácia clínica. E na Gazeta da Farmácia, artigos dos professores Evaldo de Oliveira, do Rio de Janeiro, José Tobias Neto, de Salvador, e Manuel Bastos Lira, de Manaus, tratando do assunto. Eu não conhecia o professor Aleixo, então fui surpreendido pelo convite para uma conversa. Se eu queria lhe convidar para fazer farmácia clínica. E eu de pronto disse, eu aceito. Ele disse, o que é que você sabe sobre farmácia clínica? Eu disse, absolutamente nada, nunca ouvi falar. Mas você aceita? Afirmou com tanta convicção. Eu disse, sim, mas tem que estudar fora do país. Eu disse, não tem problema. Ele disse, tem que ir para o Chile. Eu disse, eu vou até para o inferno, se o senhor me mandar. E assim, já saímos dali direto para uma reunião com o reitor. Ele se convenceu e disse, então, Aleixo, pode tocar para frente a tramitação. Resolvi então ir ao Chile, munido de uma excelente máquina fotográfica. Entretanto, não saquei nenhuma foto. Visitei o serviço no Hospital Universitário da Universidade do Chile e aprendi que farmácia clínica só depende de estudo, muito estudo, de inteligências privilegiadas, irrequietas e ambiciosas de saber. Não se fotografa isso. Em 1978, o professor Aleixo Prates, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez uma visita à Universidade do Chile para conhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo de farmácia clínica da Faculdade de Ciências Químicas e Farmacêuticas da instituição, do qual eu fazia parte. Ele planejava implantar um modelo de práticas semelhante no Hospital das Clínicas da UFRN, missão que ele delegou ao professor Tarcísio. Ele havia convidado mais 2 colegas de turma, o depois professor Júlio Fernandes Manha Neto e a professora Maria do Socorro Oliveira da Silva. Júlio seria para reestruturar a farmácia hospitalar e Socorro para estruturar, porque praticamente não existia nada, o laboratório de farmacotécnica magistral. Colamos grau em dezembro, quando foi em fevereiro, nos submetemos a concurso na universidade e fomos aprovados, e aí fomos os 3 para São Paulo. Eu fui para o Hospital das Clínicas, porque à época era o serviço de referência em farmácia hospitalar no Brasil,
com o professor José Silvio Cimino, um ícone da farmácia brasileira. Mais ou menos umas 2 semanas depois de estar no Hospital das Clínicas, eu conheci o Dr. George Washington Bezerra da Cunha, que já dirigia a farmácia do Instituto do Coração. Ele disse, olha, vamos lá para o INCOR comigo. Então fui lá para o INCOR e, por muita coincidência, comecei o estágio com um ícone hoje da farmácia brasileira, a colega Sônia Lucena Cipriano. O Dr. George é uma pessoa, um visionário. Ele introduziu uma prática que hoje, ou desde um certo tempo, mas na época era absolutamente inovadora. Ele nos colocou para fazer orientação aos pacientes. E na sala estava escrito assim, orientação de remédios. Esse ambiente hoje se chamaria consultório farmacêutico. Então, quando foi no mês de agosto, eu fui para o Chile. Fiz um curso de quase 500 horas e em dezembro eu concluí o meu curso. Voltei para o Brasil e no início de janeiro de 79, a professora Inês veio para Natal como professora convidada. Coube a mim a tarefa de acompanhar a implantação do primeiro serviço de farmácia clínica do Brasil. Então, em 1979, no período de janeiro a março, eu permaneci em Natal para cumprir a segunda parte do acordo. E quando foi no dia 15 de janeiro de 1979, formalmente foi implantado o primeiro serviço de farmácia clínica e o primeiro centro de informação sobre medicamentos do Brasil. Ainda nesse mesmo mês, aí pelo dia 25, salvo o melhor juízo, nós já fornecíamos a primeira informação sobre medicamentos. Quando nós assumimos a farmácia do Hospital Onofre Lopes, o nome ainda era Hospital das Clínicas. Foi uma época de muitas mudanças. E na época a seção de farmácia era composta pela farmácia de dispensação, pela farmácia clínica recém-criada e pelo laboratório de manipulação. Essa farmácia clínica, que eu digo recém-criada, na época foi inaugurada sob a batuta do professor Tarcísio Palhano, que foi quem posteriormente convidou novos profissionais para comporem o serviço de farmácia clínica para dar início aos primeiros trabalhos práticos dentro do Hospital Onofre Lopes. Apesar da grande experiência da professora Inês, a gente não sabia muito bem o que fazer, como começar. E eu comecei a me preocupar com o fato de que no final de março ela ia embora e eu ia ficar só. Então eu tive a ideia de convidar 2 outras colegas de curso, Lúcia Costa, que depois se tornou conhecida como Lúcia Noblar, e a colega Ivonete Batista de Araújo. Eu estava em São Paulo fazendo um curso recém-formada, e tinha ido para São Paulo para fazer um curso de controle biológico de medicamentos na Unifesp, na Universidade de São Paulo, que antes era Escola Paulista de Medicina. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era farmácia clínica, então eu disse para ele que mesmo sem saber o que era, eu toparia esse desafio e em janeiro de 79 eu já estava no hospital. Durante a minha permanência em Natal, tive a oportunidade de participar, juntamente com o grupo de farmácia clínica, da realização de diversas atividades, entre as quais eu destaco as discussões de casos clínicos na 4ª disciplina de clínica cirúrgica e o trabalho que nós fizemos sobre antibiótico terapia, que envolveu todas as unidades de internação do Hospital das Clínicas. Na verdade, o que a gente queria era conhecer o hospital, a gente queria entrar nas enfermarias, percorrer os setores, para entender um pouco sobre a realidade do hospital. E encontramos absurdos, praticamente cada enfermaria era uma farmácia, os medicamentos muito mal armazenados, discrepâncias muito grandes entre o que era prescrito, o que era dispensado e o que era administrado. Havia uma distorção muito grande entre os antibióticos prescritos e as culturas solicitadas. Das anotações que fizemos, elaboramos um relatório e pedimos uma reunião com o diretor-geral, na época o professor Luiz Gonzaga Bulhões. Ele ficou muito preocupado com os dados e propôs que nós apresentássemos também aquele trabalho
numa reunião com todos os chefes de clínicas. Nós participamos digamos, da apresentação desse trabalho. No momento dessa apresentação, nós recebemos o convite para participar das sessões clínicas da 4ª disciplina de clínica cirúrgica. Isto significou para a gente a abertura das portas. Eu era professor titular da 4ª disciplina de clínica cirúrgica, a famosa 4ª DCC. E nós, toda sexta-feira, nós tínhamos a visita aos pacientes internados, em grupo, e depois iríamos para o meu gabinete, onde eram apresentados os casos e onde se fazia uma apresentação de resumo de revistas especializadas, etc. Ele me convidou para integrar a equipe dessa 4ª DCC e nós começamos a fazer um trabalho muito importante junto a essa equipe no sentido de reduzir, né, os problemas que esses pacientes tinham relacionados ou não com a utilização de medicamentos, né? Então, atuei muito fortemente nessas 2 unidades, sobretudo no controle de infecção, né, desses pacientes. Eu sofri um grave acidente, o qual me resultou no esmagamento do pé direito, com perda de substância, né? Era para ter perdido o pé, ter sido amputado, mas milagrosamente me conduziram para um hospital particular. A equipe médica cuidou da restauração do pé naquele momento. Porém, houve necrose, tive infecção hospitalar sucessivas. Foi quando o Dr. Camacho, do Hospital das Clínicas, se interessou pelo meu caso. Foi onde entrou a doutora Lúcia Araújo Costa. Ela veio participar da equipe da minha recuperação e foi feita a recuperação. Foi lenta, porque a área afetada foi grande, um trabalho lento, e com a dedicação da doutora Lúcia veio a evolução do tratamento e tomar as medidas corretivas para que o problema fosse solucionado, né? Nesse mesmo ano, no mês de julho, a Universidade do Chile realizou o 2º curso latino-americano de farmácia clínica. Nesse curso, eu obtive o 1º lugar, né? E havia um professor como consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, que era o professor Juan Robaio, que ele foi meu orientador, e ele se comprometeu que ele voltaria, né, para fazer o acompanhamento do desenvolvimento das atividades que os egressos desse curso realizariam. Poucos meses depois, em outubro, a professora Ivonete Batista de Araújo, a mais nova integrante do grupo, iniciou seu treinamento participando de atividades de farmácia clínica junto com os alunos do último semestre do curso de Química e Farmácia na Universidade do Chile. 1º de março de 1979, já encontrei a equipe, a professora Inês, a professora Lúcia e o professor Tarcísio. A gente resolveu, eu tinha que ir fazer o curso de farmácia clínica no Chile, com recursos próprios. O Tarcísio me perguntou, você quer ir? Eu disse, quero. Mas você tem dinheiro? Eu disse, não, eu não tenho, mas eu tenho o dinheiro da passagem de volta. A gente fez um empréstimo de 30 milhões. Quando eu cheguei lá, 15 dias depois, houve a máxima desvalorização do cruzeiro. E aí o dinheiro que eu levei não dava mais para terminar. E a professora Inês, ela disse, não, eu ouvi o noticiário, eu já soube do que aconteceu com o seu dinheiro. E conversei com meus pais e eles concordaram. A gente vai lhe hospedar. Foi em 1979 que eu fui convidado para ministrar um curso de farmacocinética. O curso foi destinado a farmacêuticos, médicos, enfermeiros e estudantes em geral. Durante o curso, eu lembro, a necessidade do trabalho em equipe foi bastante enfatizada. Ao final de 79, nós estávamos com os 3 farmacêuticos já com formação na área de farmácia clínica. E isso foi muito importante para tocar o serviço.
a professora Ivonete se interessou e ingressou na gastroenterologia, começou a acompanhar os pacientes da gastroenterologia com o Dr. Carlos dos Santos Fonseca, e eu comecei na pneumologia com o Dr. Francisco Elmano Marques de Carvalho. Eu fiquei junto com os residentes, então toda semana a gente fazia uma visita aos pacientes, voltava para a sala lá da gastroenterologia e a gente discutia os casos clínicos e algum artigo novo sobre medicamentos, sobre avanços terapêuticos, sobre interações medicamentosas, sobre reações adversas a medicamento. Essas fichas eram utilizadas para nós fazermos a documentação dos medicamentos que eram utilizados no dia a dia dos pacientes. Aqui nós temos um exemplo de uma paciente que não sabia ler nem escrever e que nós utilizávamos esse recurso das cores. Nós pegávamos pedaços de cartolina, cortávamos, colocávamos dentro do saquinho plástico com os medicamentos, cartolinas vermelha, amarela, azul e verde, que era na perspectiva de que o paciente pudesse fazer o link entre a cor e o horário que a gente recomendava o uso daqueles medicamentos. Quando a professora Lúcia Noblar foi fazer mestrado na Inglaterra, eu assumi o acompanhamento de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Essas eram as fichas que nós utilizávamos. Dentre os fatos mais importantes, eu destaco um paciente que foi acometido por febre reumática, fez um transplante de válvula mitral em Recife e ele tinha que usar coagulante para o resto da vida, que era varfarina, para evitar doenças tromboembólicas. E ninguém sabia acompanhar o paciente. Ele sangrava na sexta-feira, ele tinha gengivorragia. Então ele fazia alguma coisa no fim de semana que ninguém sabia o quê. E era toda sexta-feira a mesma coisa. A amiodarona, ela inibe o metabolismo da varfarina. Ele ficava sem tomar sábado e domingo, o que é que acontecia? O efeito da varfarina, a inibição desaparecia, voltava ao normal. Quando era na segunda-feira, a gente tinha que aumentar a dose. Eu perguntei por que você ficava o sábado e domingo sem medicamento. Ele explicou que é porque ele trabalhava com o computador, ele era analista de sistemas e ele ficava muito fixo na tela e tinha muita ardência nos olhos. E em decorrência disso, o médico tinha dado esse espaço no fim de semana. E aí ele ficou usando em dias alternados e a resolução do problema dele ocorreu, não é? Bem interessante que depois, como o trabalho começou a repercutir, algumas pessoas diziam, eu quero um farmacêutico clínico também comigo, quero na minha enfermaria, etc. Tal. Então aquela inquietação inicial, as pessoas querendo saber o que é que essas pessoas vêm fazer aqui, farmacêutico clínico, o que é farmacêutico clínico? O que é que faz um farmacêutico clínico? Prescreve medicamento? Então aquilo eram algumas inquietações que, à medida que as pessoas foram sabendo do que nós fazíamos nas enfermarias, nas equipes, né, junto com o médico, com o enfermeiro e com os pacientes e com os estudantes, foram sabendo qual era o nosso trabalho, essas inquietações foram sendo amainadas, foram sendo aplainadas e foram dissipadas ao longo do tempo. Foi de grande importância para o hospital. A gente sabia que a parte de farmácia e o controle de infecção hospitalar, o controle de uso de antibióticos, eram bastante atrapalhados. Então, naquele tempo, eu me lembro, foi o doutor Aleixo, professor Aleixo, trouxe esse grupo para a gente, foi uma bênção, né? Que era o doutor Tarcísio, e também doutora Ivonete e doutora Lúcia. Então, eles trabalhavam juntamente e conseguiram implantar esse serviço. Foi pioneiro aqui no Brasil. Então, a força de vontade dele, o rigor científico, a capacidade de estudar, o grupo discutia com o médico, discutia com o doutorando, discutia com o residente. Então, criou aquele ambiente, melhorou muito o nível científico do nosso hospital. É fato que a criação da farmácia clínica incentivou muito o conhecimento das muitas variáveis envolvidas na prescrição de medicamentos. Foram trazidas para a discussão
temas muitas vezes negligenciados, como por exemplo interações e incompatibilidades medicamentosas, que até hoje desperta comoção em alguns meios. Muitos alunos, residentes, professores e médicos passaram a recorrer ao acervo de conhecimentos da farmácia clínica, que se tornou assim um centro de informação sobre medicamentos. A partir desse contato inicial, se passou a estabelecer uma parceria onde o farmacêutico clínico, no caso Tarcísio e a sua equipe, assessoravam os médicos que militavam nas enfermarias do Hospital das Clínicas, assessorando-os e dando informações sobre interação medicamentosa, sobre efeitos colaterais da maioria dos medicamentos e fazendo com que a atuação médica fosse muito mais efetiva do que quando não havia existência da farmácia clínica e da farmácia hospitalar. Esse, na realidade, foi o embrião daquilo que seria no futuro essa grande instituição que é a farmácia clínica. Entre os casos dos tantos pacientes acompanhados ao longo desses anos, eu gostaria de destacar o de um paciente que deu entrada no serviço de pneumologia em estado de mal asmático. Ele já apresentava características de síndrome Cushingoide. Ao fazer a anamnese, não foi difícil constatar que ele era um paciente com asma corticoide dependente. Então, ele havia apresentado uma crise há muitos anos e foi feito o tratamento de ataque, depois o tratamento de manutenção, que terminava com um comprimido de dexametasona 0,5 miligramas por 3 dias. Ele passou a se sentir tão bem que decidiu, por automedicação, decisão própria, utilizar esse comprimido diariamente. E neste momento desta internação, fazia 8 anos que ele usava esse comprimido todos os dias. Por que eu quis destacar esse caso? Primeiro, pela importância da anamnese farmacêutica, porque essa síndrome Cushingoide poderia ter outras origens. E segundo, porque eu quero chamar a atenção da importância do aconselhamento ao paciente. Ou seja, 2 aspectos da atividade do farmacêutico de grande relevância para o êxito de um tratamento. E seu Henrique ficou tão feliz com o tratamento recebido e com a atenção recebida, que a partir dali, todas as vezes em que ele ia a um médico de qualquer especialidade, ao sair ele voltava no nosso serviço para se aconselhar sobre o uso dos medicamentos que acabavam de ser prescritos para ele. Eu trabalhei no Hospital Universitário Onofre Lopes com a farmácia clínica e no Hospital Presidente Dutra sem a presença da farmácia clínica na equipe. Então a gente percebe nitidamente a diferença e a importância desse profissional. O conhecimento e as orientações que esse profissional traz e agrega à equipe é muito grande. E a gente, com certeza, ao ter esse conhecimento, o nosso olhar assistencial, a nossa atitude, a nossa prática assistencial, ela tende a mudar. Houve uma mudança sim nessa rotina, porque aquele conhecimento, aquele novo olhar de cuidado integrado e com maior conhecimento na terapêutica medicamentosa trouxe bastante contribuição. A farmácia clínica ela veio justamente para criar no médico aquela confiança com outros profissionais. Então houve uma interação muito boa com a farmácia clínica, com a farmácia hospitalar, com a parte de manipulação. Então, nós trabalhávamos realmente como uma equipe. Hoje já é uma coisa já bem clara, mas naquela época não era. Começaram, então, os primeiros movimentos no sentido de se reunir as pessoas para ver com um novo olhar exatamente essa ligação da farmácia com a clínica dos serviços. Isso não era feito de uma forma corriqueira. Aliás, não era feito de forma nenhuma. Nós apenas atuávamos separadamente, sem nenhuma ligação. E uma estrutura que nos foi recomendada e que nós conhecemos lá no Chile e que tentamos criar aqui foi o Centro de Informação sobre Medicamentos. Os professores nos diziam: o Centro de Informação é uma base muito forte, é uma base indispensável à prática da farmácia clínica. E não só para a formação pessoal, né, do próprio farmacêutico, mas também como um local de trabalho
que ajude o farmacêutico a disseminar informação sobre o medicamento. Quando nós começamos em 1979, nos foi oferecida ou disponibilizada esta sala. E foi aqui que nós atuamos a maior parte do tempo, até a reforma da farmácia. E aqui existia a minha mesa, que ficava mais ou menos aqui, a mesa... A minha aqui? E a mesa da professora Ivonete aqui. E aqui por trás, bastante estantes de aço com o material do SIM. Porque no início, como nós tínhamos muito pouca bibliografia, dava para fazer no mesmo espaço, abrigar as duas coisas, tanto a farmácia clínica como o Centro de Informação sobre Medicamentos. O Centro de Informação sobre Medicamentos, ele funcionava, ou ele nasceu junto com a farmácia clínica, mas à medida que o serviço foi crescendo, começamos a sentir a necessidade de um espaço maior para o Centro de Informação sobre Medicamentos. E ele veio para esta sala. Em pouco tempo depois, nós recebemos uma doação do professor Juan Robaio, da Universidade de Oklahoma, que doou uma biblioteca inteira para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o Hospital Universitário. Essa doação ela veio para esse espaço, onde não só esse farmacêutico que fazia parte desse centro de informação dava as informações, mas também todos nós, os três como farmacêuticos clínicos, também ajudávamos nas demandas que eram recebidas pelo Centro de Informação sobre Medicamentos. Em que pese a clareza que nós tínhamos da importância do Centro de Informação sobre Medicamentos para a prática da farmácia clínica, não foi fácil constituir um Centro de Informação, porque havia uma biblioteca setorial no Centro de Ciências da Saúde e algumas pessoas diziam ou achavam que era a mesma coisa, que não precisava, porque já existia a biblioteca. E depois a gente, ainda por orientação do professor Aleixo, e mais que orientação, por iniciativa dele, foram feitas várias tentativas para informatizar o SIM. Foram ao todo 9, boa parte delas conduzidas pelo professor Aleixo e depois por mim mesmo. E todas as 9 foram frustradas. Nós já estávamos no 2º ano de nossas atividades. E chegamos à conclusão de que havia chegado a hora de abrir as portas da farmácia clínica e do Centro de Informação sobre Medicamentos para que o Brasil farmacêutico pudesse avaliar. Foi com esse propósito que nós idealizamos e depois viemos a realizar o primeiro Seminário Brasileiro de Farmácia Clínica, em 1981. Para nossa agradável surpresa, participaram deste seminário representantes de organismos e entidades governamentais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Farmácia, conselhos regionais e professores de várias universidades brasileiras e também farmacêuticos ligados a várias instituições e até a iniciativa privada. Então foram 111 participantes de 14 estados brasileiros. Eu fui convidado em 1981 para participar no primeiro seminário de farmácia clínica. Eu vim como consultor internacional, e eu fui conhecido na época do Hope, que eu estive aqui, então foi isso, eles me convidaram e também eu tinha experiência em farmácia hospitalar. No primeiro seminário, eu também vim para avaliar o serviço no Hospital das Clínicas, que foi chamado naquela época, E eu achei uma equipe de pessoas já trabalhando em farmácia clínica, já conectado com o médico, com o paciente, com a enfermeira, fazendo essas coisas de farmácia clínica que deve fazer. Também avaliei o sistema de distribuição de medicamento e eu ofereci a possibilidade de implementar a dose unitária, que ajuda muito
nesse sistema de farmácia clínica. Implantei, com a ajuda de pessoal de farmácia, né, um sistema disso. Era muito simples na época. Usamos um saco plástico, colocamos cada dose, selamos com uma máquina para cortar depois, e esse sistema mostra qual paciente, qual hora do dia, qual remédio que deve entregar. E esse aqui deixa a farmácia mais com controle de medicamentos. Para a enfermagem foi muito bom, foi excelente, porque tirou uma sobrecarga, porque era uma sobrecarga você ter que administrar toda a medicação, fazer pedido, tudo, e depois agora não. A farmácia é quem é responsável de entregar todo dia a medicação para ser feita, para ser administrada nos pacientes. Atualmente, aqui no UOL, o processo de individualização da dose se dá a partir do momento que o farmacêutico avalia a prescrição médica, né? Ela vem para cá e aí os técnicos de farmácia, eles lançam mão dos medicamentos para colocar nas doses individualizadas. E os medicamentos unitarizados vêm para cá para compor a dose individualizada para 24 horas que será fornecida aos pacientes nas enfermarias. Em 1983, em consequência das avaliações positivas do seminário, nós idealizamos e realizamos o primeiro curso brasileiro de farmácia clínica. Desse curso participaram 18 farmacêuticos de 7 estados brasileiros. Nós tivemos um conteúdo extremamente diversificado e amplo e tivemos 62 profissionais como docentes desse curso. A nossa expectativa era que os participantes desse curso, ao regressarem às suas unidades de origem, implantassem, criassem, instituíssem serviços de farmácia clínica, novos serviços de farmácia clínica, porque assim a farmácia clínica ia se disseminando Brasil afora. Pela atuação nossa no hospital, nós começamos a assumir outros compromissos com outros cursos, porque as pessoas viam os trabalhos e começaram a achar que aqueles trabalhos eram importantes também para os seus alunos. Então nós tínhamos seminários semanais com estudantes de medicina, no estágio supervisionado em clínica médica. Os alunos de medicina, eles estudavam determinadas drogas e se fazia seminários junto com os farmacêuticos. E isto era para dissecção de determinados temas, por exemplo, anticonvulsivantes. Então isso era dado pelo professor de Jaci, junto com o doutor Tarcísio. Era uma série de 12 seminários que eram ministrados aos sextanistas e eles participavam com questionamentos, traziam os questionamentos daquelas drogas. E, posteriormente, quando eles iam prescrevendo os medicamentos, o doutor Tarcísio ia revendo a prescrição dele para saber onde havia a falha. E isto era discutido posteriormente com os estudantes sobre estas falhas dele. Então era uma espécie de farmacologia com terapêutica. Temos avaliações ótimas, maravilhosas dessa atividade. De todas as atividades do estágio supervisionado de medicina clínica, que eram aproximadamente 8, 9, nunca os seminários foram avaliados abaixo da terceira melhor avaliação. Além da atividade com os estudantes de medicina, nós dávamos aula para os estudantes de enfermagem, na disciplina Introdução à Enfermagem. O foco era reações adversas, interações e incompatibilidades. Dávamos aula para os estudantes de odontologia, na disciplina Cirurgia 1, e o foco eram antimicrobianos, anestésicos e anti-inflamatórios, e dávamos aula também no curso de nutrição, e o foco era interação medicamento-alimento. A maior importância era fomentar a prática do trabalho em equipe. Logo no início dos anos 80, nós começamos a avaliar as prescrições. Então a gente avaliava e quando detectava erros, a gente tentava solucioná-los antes, é claro, de o medicamento ser dispensado.
Isso gerou um certo desconforto no hospital, porque começou a se dizer pelos 4 cantos que a farmácia estava interferindo na prescrição. Na época, o Dr. Carlos Fonseca era o diretor do hospital e ele me chamou para falar sobre isso. Disse que não ia me mostrar, era confidencial o documento, mas tinha 60 médicos e residentes que tinham assinado a lista protestando a interferência da farmácia na prescrição médica e que ele ia fazer uma reunião com todos nós para resolver esse impasse. E aí eu fui à farmácia, selecionei 3 prescrições bem absurdas e levei, porque a gente fazia prescrição em 2 vias, datada e carimbada, e a segunda via também tinha carimbo. E aí eu mostrei. O senhor acha que eu posso dispensar isso? Ele disse, não, eu gostaria de dizer que eu vou apoiar vocês, mas a reunião tem que acontecer. A sala estava lotada e não tinha lugares para a gente sentar. E aí eles começaram a protestar, né? E um dos médicos falou lá, se eu prescrever veneno, tem que mandar veneno. A gente fez um confronto, né, do Código de Ética Médica, de farmácia e de enfermagem, onde lá diz, o médico não pode prescrever errado, o farmacêutico não pode dispensar errado, o enfermeiro não pode administrar errado. Então, se há prescrição errada, eu dispenso errado, eu sou conivente, né? Estou prejudicando o paciente. Então, eu não posso dispensar uma prescrição errada. Em 1983, a Sociedade Brasileira de Cirurgiões fez uma denúncia ampla sobre a situação de infecção hospitalar no país, que era muito grave. E nenhum hospital estava se preocupando com isso. As pessoas morriam de infecção hospitalar e não tinha nenhum programa no sentido de prevenir ou controlar esse problema. Então, inicialmente foi feito uma reunião lá em Brasília, inclusive com assessores estrangeiros e várias pessoas de diversos pontos do país, e se decidiu que não adiantava começar, por exemplo, pela vigilância sanitária, exigindo dos hospitais as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. Porque ninguém estava habituado a saber isso e ninguém sabia o que fazer, muito menos como fazer. Então, a decisão foi de que se faria um amplo curso nacional, um programa nacional de treinamento em massa de profissionais de saúde e hospitalares. É essencial para a gente a presença do farmacêutico nessa equipe, porque não dava para controlar infecção hospitalar, controlar sem um controle de antimicrobianos, do uso de antimicrobianos, sem um uso racional de antimicrobianos no hospital, sem um controle adequado de qualidade de materiais médicos hospitalares, sem germicidas, desinfetantes e por aí vai, quer dizer, conjunto de questões que estão, de coisas que estão na área de atuação do farmacêutico. E um farmacêutico que tivesse uma perspectiva clínica e não meramente gestora de medicamentos. Em Manaus se fez o primeiro curso com representantes dos hospitais universitários que eles selecionaram de acordo com critérios do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, onde também foi selecionado o Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora Lúcia Loblar. O compromisso era de que, ao voltar aos seus hospitais, eles iniciassem um centro de treinamento em controle de infecção hospitalar para profissionais de saúde. Não era só farmacêutico, eram farmacêuticos, médicos, enfermeiras e outros profissionais, mas basicamente esses 3, que são os 3 mais envolvidos com os processos de controle de infecção hospitalar. Eu fui indicada pela direção do hospital para representar o Onofre Lopes nesse curso. Como exemplo da nossa atuação na Comissão de Controle de Infecção, eu também mostrei o trabalho que a gente desenvolvia na seleção de antimicrobianos para a Comissão de Farmácia Terapêutica, o uso de germicidas, antissépticos e desinfetantes, que a enfermagem tinha assumido como um papel do enfermeiro. E quando, na verdade, a manipulação desses produtos deveriam ser centralizados no serviço de farmácia. A pessoa que tinha ido como coordenador desse curso para Manaus, né, do Ministério da Saúde, que integrava o programa de controle de infecção,
ficou muito preocupado. Eu fiquei sistematicamente durante o curso chamando a atenção para a responsabilidade que o Ministério da Saúde tinha, né, em disseminar uma informação equivocada, né, e que eu achava que eles tinham que corrigir aquilo ali, né, aqueles problemas, para que lá na frente o Ministério não estivesse respondendo, né, por essas incoerências ou por erros, inclusive, de atribuições de natureza profissional. Esse treinamento se deu exatamente no dia da internação do Tancredo Neves, né? Que naquela época ainda não tinha uma infecção hospitalar, foi contraído logo depois. E isso ajudou o programa de controle de infecção hospitalar, porque colocou o tema infecção hospitalar na mídia, as pessoas passaram a se preocupar com ele, e isso deu visibilidade, e isso nos permitiu, inclusive, conseguir apoio político, institucional e financeiro. Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. Voltei para Natal, né? E uma semana depois eu recebi um telefonema do Ministério da Saúde e o Dr. Romero me convidando para passar um mês, né, no Ministério da Saúde para trabalhar com a atualização desse material e, evidentemente, fazer as correções relativas a esses problemas identificados. E, em seguida, ele me fez o convite para montarmos um curso de especialização em farmácia hospitalar para o controle de infecção hospitalar. Chegamos no Hospital de Natal porque era um dos poucos hospitais em que havia um serviço de farmácia com o dinamismo suficiente e com essa perspectiva, ou seja, e com farmacêuticos clínicos na sua equipe. Lá se tinha uma farmácia cujos farmacêuticos estavam verdadeiramente integrados à equipe de cuidados do paciente hospitalar. Então, por essa razão, o Rio Grande do Norte não era o hospital com a melhor estrutura, mas era o estado que conseguia reunir naquele momento as melhores condições para que se pudesse oferecer esse curso. Tivemos várias turmas, era um curso de especialização, treinamos farmacêuticos do país inteiro. Esse treinamento deu grandes frutos porque formamos pessoas para ministrarem disciplina de farmácia hospitalar e serviu de estímulo à oferta de disciplinas de farmácia hospitalar e de farmácia clínica em várias escolas de farmácia do país. Essa participação de profissionais de outros estados que buscaram os cursos de especialização, que vieram conhecer a experiência da farmácia clínica implantada no Hospital Universitário Randolph Lopes, isso se difundiu pelo país, pelo Brasil, e trazendo importantes benefícios na formação de gerações de profissionais de diferentes cursos. Esse trabalho, eu também tenho a compreensão de que colocou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Hospital Universitário Randolph Lopes, como tendo assumido uma posição de vanguarda se tratando de farmácia clínica aquí en nuestro país. En los años 90 inicié mi colaboración con el Hospital Onofre López de Natal, con la Facultad de Farmacia de la misma ciudad. Trataba de trasladar y de transmitir las experiencias de los farmacéuticos hospitalarios en España y concretamente en Alicante a los compañeros de Brasil. Esperábamos que les fuera de utilidad. Recuerdo con entrañable cariño a los participantes en los cursos y a los profesores. También no quiero dejar de mencionar
a la doctora Selene Estefan y al doctor Joaquín Ronda, sin cuya colaboración pues habría sido difícil llevar a cabo esta atividade. Em novembro de 1990, eu ministrei aulas no 6º curso de especialização em farmácia hospitalar para o controle de infecção hospitalar, também em Natal. Na minha prática dentro do hospital, eu comecei a ver uma série de problemas que estavam ligados à infecção hospitalar e também tive a oportunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de assistir um curso em que professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte falaram da questão da farmácia clínica. Isso então foi preponderante sobre o que eu estava vivendo e também vendo o conhecimento que esses professores tinham. Foi uma oportunidade ímpar para os farmacêuticos verem um outro lado da farmácia para quem não tinha formação. No caso da farmácia hospitalar, eu tive uma aula dentro da disciplina de farmacotécnica, como uma série de outros colegas que queriam ter uma ideia melhor do que fazer como profissional e aprender mais. Eu fiz o curso em 1988 e a partir desse curso nós tivemos bastante ensinamentos, tanto na parte teórica como na parte prática. Nós fomos muito bem treinados na parte de farmácia clínica, na parte de farmácia hospitalar, também na prevenção das infecções hospitalares. E quando a gente retornou para os hospitais, para as instituições, nós tivemos que fazer um projeto de implantação de medidas de intervenções. Esse projeto foi apresentado, foi aprovado. Eu, por exemplo, consegui que várias dessas intervenções, ou praticamente todas as intervenções, fossem feitas na farmácia hospitalar, melhorando a qualidade assistencial. Na época da criação da farmácia clínica no hospital, coincidiu também com a instalação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E isso foi praticamente um trabalho em conjunto, onde existia uma equipe multidisciplinar. Nós éramos farmacêuticos, médicos e pessoal de enfermagem. Então era uma equipe que trabalhava em uníssono e realmente foi uma coisa que deu frutos fantásticos. Por exemplo, só para você ter ideia, no hospital na época se estabeleceu o controle do uso de antimicrobianos. A gente percebe nitidamente a diferença, principalmente na política de controle de racionalização do uso de antibiótico, que a gente percebe que as prescrições, muitas vezes, elas não estão muito adequadas. E quando se tem a racionalização implantada, esse embate, né, da farmácia com o profissional médico, ela se dá na área do saber, né, quando se tem um farmacêutico clínico. Desses 191 farmacêuticos que participaram desses cursos, muitos, a partir daí, se motivaram ainda mais nas suas atividades e muitos foram aqueles que, inclusive, enveredaram pela área clínica. Temos aqui, hoje, pessoas que são ícones da profissão farmacêutica no Brasil. E um registro também é que, em 1995, foi criada a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E de 95 para cá, a sociedade teve 11 presidentes. Dos 11, 4 são egressos desses nossos cursos. Então eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que esses cursos foram um divisor de águas na história da farmácia hospitalar do Brasil. Esta placa tem uma representatividade muito grande para nós, porque em 20 de abril de 2010, ou seja, decorridos 31 anos da implantação da farmácia clínica e do Centro de Informação sobre Medicamentos, nós tivemos a felicidade de poder reunir aqui os professores que foram mais importantes nesse contexto. A começar pelo professor Aleixo, né, que foi o grande idealizador de tudo isso, passando pela professora Inês Ruiz, da Universidade do Chile, que foi responsável pela nossa formação e também por ter estado aqui nos 3 meses iniciais da implantação do serviço. O professor Dr. Onofre Lopes da Silva Júnior, que foi o médico que abriu as portas da clínica para as nossas atividades iniciais, e também uma homenagem a mim, como tendo sido
responsável pela implantação do primeiro serviço. O serviço de farmácia clínica do UOL hoje funciona com 8 farmacêuticos clínicos, né? A gente procura atender as principais clínicas, UTI, né? Pediatria, cardiologia, neuro e saúde mental, transplante renal, gastro e reumatologia, a oncologia. O nosso principal serviço é fazer o acompanhamento clínico desses pacientes no que diz respeito à sua terapêutica medicamentosa. A farmácia clínica que é extremamente presente, a disponibilidade da equipe para discutir todos os casos e para acompanhar os casos. Esse acompanhamento ele é feito tanto com o paciente internado, como posteriormente, quando o paciente recebe alta, ele tem um acompanhamento ambulatorial. O paciente sendo internado, a gente faz conciliação medicamentosa. Como esses pacientes, normalmente eles trazem medicamento também para o hospital. A gente vai tentar, nessa conversa, alinhar o que ele vai usar de medicamento que ele trouxe de casa e o que vai ser só aqui do hospital. Paralelo a isso, a gente também participa das visitas médicas e a gente presta informações sobre a segurança do uso daquele medicamento. A chegada deles possibilitou um engajamento maior entre as profissões da saúde. O ponto positivo é de ver realmente o paciente como um todo, de poder atender às suas necessidades, né? Cada um na sua especificidade, da sua profissão, contribuindo para o bem-estar, para a boa recuperação, a pronta recuperação do paciente. A gente vê a importância no farmacêutico clínico, tanto no ensino, como na melhoria do atendimento ao paciente, como no ponto de vista econômico também. O hospital ganha, o paciente ganha, o ensino ganha. Além dessa experiência que hoje nós estamos com um quadro bastante ampliado de farmacêuticos, estamos com a residência multiprofissional, então a gente está conseguindo capacitar mais ainda esse profissional quando sai da faculdade, através dessa residência multiprofissional. E nós estamos satisfeitos no momento, porque todos os nossos alunos saindo da residência, eles estão sendo bem inseridos no mercado de trabalho. Nós temos hoje um retorno de pelo menos 4 ex-residentes já inseridos dentro da UFRN, então isso gratifica muito o nosso trabalho. Dou-me por muito feliz em ter podido introduzir no Brasil a prática da farmácia clínica em Natal, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero destacar enfaticamente que nada, absolutamente nada, em termos de farmácia, é mais importante que a farmácia clínica. Nossos docentes precisam se convencer disto. Se me preocupa a existência de farmácias vazias de farmacêuticos, preocupa-me mais ainda farmácias com farmacêuticos vazios de conhecimentos. Desde a minha primeira vinda a Natal, tive o privilégio e a honra de conhecer e observar de perto os avanços significativos obtidos pela equipe de farmácia clínica de Natal sob a direção do professor Tarcísio Palhano. Essa farmácia clínica que a gente tinha foi a pioneira no Brasil. Mas a gente não sabia disso também, não sabia que estava vivendo um processo histórico. A gente era apenas pessoas jovens que estavam querendo fazer o trabalho da gente da melhor maneira possível. Depois foi que, essa farmácia aqui foi a pioneira, isso virou uma espécie de modelo no país, espalhou-se, vários outros hospitais, várias outras universidades adotaram esse mesmo sistema, que realmente foi eu achei que foi extremamente produtivo naquela época, a gente fazer esse trabalho. Desde o princípio, eu tomei como missão divulgar a farmácia clínica e procurei fazê-lo ao longo de toda a minha vida profissional. Como é gratificante poder constatar que esse ideal se propagou e foi assimilado, inclusive, por instituições e entidades que, de uma forma ou de outra, contribuíram e contribuem para a disseminação e a consolidação da farmácia clínica. Essa marca pioneira da universidade na história da farmácia no Brasil é o grande demarcador dessa história. Então, nesses 60 anos da vida da UFRN, é um ponto de muito relevo e que nós precisamos celebrar e contar essa história para os nossos alunos e para os nossos professores e para a sociedade norte-riograndense e também para o Brasil. Desde 2012, quando assumimos a gestão do Conselho Federal de Farmácia, nós temos trabalhado muito pela disseminação da prática farmacêutica baseada no cuidado ao paciente. Não há dúvida de que esse modelo de atuação profissional, que começou no Brasil com o serviço fundado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem sido o grande responsável
pelo resgate da imagem dos farmacêuticos brasileiros como verdadeiros profissionais da saúde. Nós lutamos e lutamos muito por esse resgate em todas as áreas, da educação farmacêutica à prática nas farmácias comunitárias. Por isso, reveste de grande importância a participação do Conselho na reconstrução da história do primeiro serviço de farmácia clínica do Brasil, junto com a UFRN e com a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Esta história, até agora, ela encontrava-se fragmentada na memória de seus protagonistas. Portanto, ao recontarmos a trajetória desse serviço pioneiro, damos mais um passo para a ampla disseminação desse modelo tão essencial de cuidado ao paciente. E, por último, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte por esse pioneirismo, pelo pioneirismo na farmácia clínica e também pelos seus 60 anos que está sendo comemorado neste momento. Quem deve cuidar é uma equipe. No hospital hoje eu já posso sair de cena, eu estou há 38 anos no hospital, sou a única remanescente, né? Eu contei 20 professores na faculdade que foram meus alunos. Na disciplina eu compartilho com 5 ex-alunos. Então a disciplina teórica eu tenho condutores, né? Ou seja, eu não vou mais cair naquela de quem não deixou o substituto, não soube fazer escola. Eu consegui, na UFBA, no Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, reproduzir tudo aquilo que eu aprendi aqui. É um sentimento assim de saber que eu fiz algo que vai continuar sendo digamos, estimulado, implementado em outros locais, mas que a semente, né, foi plantada aqui e eu faço parte dessa, digamos assim, dessa implantação, desse momento, que é um momento histórico e que me deixa bastante realizada profissionalmente. Muitos foram os estudantes, muitos foram os farmacêuticos que se decidiram pela farmácia clínica a partir dos conhecimentos recolhidos dessa nossa experiência aqui em Natal. E isso me gratifica muito. Voltar a esse espaço, obviamente reconstituído para esta gravação, é muito emocionante para todos nós. E voltar é reviver o passado e é também acalentar a esperança de que o que a gente fez aqui tenha realmente segmento, tenha prosseguimento, que a sementinha que a gente plantou lá em 79 e que germinou, ela continue a ser irrigada por essa nova geração de farmacêuticos clínicos, de modo a que também daqui a alguns anos, alguns possam contar essas suas histórias com a mesma emoção, com o mesmo sentimento e com a mesma sensação de dever cumprido com o que nós estamos fazendo agora.